Olá! Bem-vindo a mais um vídeo da série de vídeos generalistas sobre aspectos psicológicos para um público em geral. O meu nome é Susana Rodrigues, eu sou psicóloga clínica, sou psicoterapeuta, sou formadora e estou há 30 anos a trabalhar para todos aqueles que de algum modo me procuram, tentando fazer sempre o meu melhor. Durante 26 anos trabalhei para pessoas que tinham problemas de desenvolvimento e intelectuais. E por isso hoje vou dedicar este vídeo à parentalidade num contexto de nascimento de uma criança com problemas de desenvolvimento ou com necessidades especiais. Não é um tema fácil para muitas famílias, como devemos imaginar, e também provavelmente não vou dizer nada de novo que as famílias não saibam, mas para quem nunca se debruçou sobre este assunto, talvez seja importante ouvir um pouco o que há a dizer na área da psicologia. Bem, um pai ou uma mãe, ou uns pais, quando têm um projeto de gravidez na sua vida, tecem dentro da sua cabeça a ideia do bebê que vão querer, qualquer bebê. Tirando casos excepcionais, em alguns que eu já falei, que têm a ver com problemáticas psicológicas da mãe ou da família na altura da concepção, e vamos excluir essas situações, mas vamos imaginar um casal que resolveu engravidar e iniciar o seu projeto de parentalidade e ter um bebê. E que, como todos os casais nestas circunstâncias, vai tecer dentro da sua cabeça uma ideia de qual é o bebê que vai nascer. Isto tem muito a ver com a nossa psicologia normal, isto é absolutamente vulgaríssimo, que é, se ele dá muitos pontapés dentro da barriga da mãe é porque vai ser futebolista, se é muito silencioso e quase não diz nada, vai ser muito introvertido. Se vemos a ecografia tridimensional e temos uma ideia da fisionomia do bebê e diremos, olha, é parecido com a minha mãe, com a avó, vai ser tramado, tem um feitiozinho, ou é tal e qual a cara do irmão, ou vai ser teimoso como o pai. Portanto, já tecemos dentro da nossa cabeça um conjunto de interpretações, de significações, de crenças, seja o que vocês quiserem, de pensamentos acerca deste bebê. É um bebê grande, vai ser difícil lidar com isto, ou vai ser um prematuro, já me disseram na maternidade que ele vai ter que nascer prematuramente, ou vai ter esta e esta personalidade e terá esta e esta fisionomia. Portanto, estou a construir dentro da minha cabeça, enquanto pai e enquanto mãe, a ideia de um bebê imaginário, aquele bebê que eu imagino. Habitualmente todos os pais rezam ou esperam, inequivocamente, que tudo corra bem durante o processo de gravidez, durante o processo do parto e de desenvolvimento do seu bebê e que, portanto, venham a ter uma criança saudável, normal e feliz. Normal, eu vou pôr aqui as aspas, não sei o que é isso de normalidade, mas pronto, vamos imaginar aquilo que é suposto esperar de um ser humano, que é um desenvolvimento em pleno, com a aquisição de todas as capacidades e todas as competências que são supostas adquirir na altura certa, com saúde e com a possibilidade de viver uma vida em pleno. Mas acontece que isto nas gravidezes normais, o bebê imaginário nem sempre é igual ao bebê real, porque depois o bebê nasce, nem sempre é igual, nunca é, não é? O bebê nasce, afinal não é o futebolista que eu pensava, afinal até é muito mais quietinho do que eu pensava, afinal não é tão enfant terrible quanto o pai foi, e nem se parece nada com a avó, nem com o irmãozito. No fundo, ele é ele.
né? Eu vou entender esta criança já como a sua própria entidade e a sua própria identidade. Não vai ser apenas na comparação no escuro, não é? Porque quando o bebê está dentro da nossa barriga ainda não é um ser real à vista, embora seja real e consubstancie-se como um ser vivo, mas ainda não o vemos, ainda não tivemos contacto com ele, ainda não sentimos o choro dele, ainda não sentimos a quietude dele, ainda não sentimos a inquietude dele, ainda não sentimos o ritmo dele, é completamente diferente. E quando vamos sentir isso, vamos ter que nos confrontar com o bebê real, em contraponto com esta comparação com o bebê imaginário. Às vezes isto não é fácil, não é? O bebê imaginário e o bebê real não batem certo e eu às vezes preferia ter o imaginário do que o real. Isto depois traz muitas questões, mas sobre isso acho que já falámos o suficiente quando falámos em vínculo mãe-bebê. Vamos falar é quando algo correu mal no desenvolvimento intrauterino, ou durante o parto, ou eventualmente no pós-parto, e a criança desenvolveu, ou adquiriu, ou nasceu com um déficit de desenvolvimento. E este déficit de desenvolvimento vai colocá-lo num lugar de necessidades especiais no atendimento ao seu desenvolvimento global. Necessidades especiais ao nível intelectual e académico, necessidades especiais muitas vezes ao nível físico e de cuidados, não é? A ser prestados. Imaginemos doenças raras com multideficiências, com deficiências sensoriais, com cegueira, com problemas de audição, com problemas de locomoção, por exemplo, uma paralisia cerebral, ou com outras doenças neurológicas, ou doenças adquiridas no pós-nascimento. Vamos imaginar um traumatismo crânioencefálico na decorrência de um acidente ou de uma queda, ou seja o que for, e nós perdemos o bebê que tínhamos e temos que viver com um bebê ou com uma criança ou com um adulto, depende em que circunstâncias isto acontece, vai passar a ter necessidades especiais diferentes daquelas que teria se não tivesse acontecido este problema. Mas, ao voltar à situação do bebê real e do bebê imaginário, com os pais que vão ter um bebê com um déficit qualquer, nós vulgarmente dizemos com uma deficiência, não é bem aceito de hoje em dia falar um pouco nesta palavra, parece que traz algumas constrições na cabeça de algumas pessoas e eu entendo, portanto eu vou-me limitar a dizer uma criança com necessidades ou uma pessoa com necessidades específicas, diferentes das outras pessoas que não têm aquela problemática e que envolvem e exigem um conjunto de mobilização de recursos muito diferente do que as outras crianças ou as outras pessoas. Mas dentro da criança dos pais, dentro da cabeça dos pais que estavam à espera de um bebê saudável ou que estavam à espera de um bebê sem problemas de desenvolvimento, quando são confrontados com o diagnóstico, quer seja in útero, quer seja no pós-nascimento, vai dar-se um conjunto de reações que são normais nesta altura e que, de modo incisivo, invadem os pais e os fazem questionar de muitas coisas. Às vezes, explicitamente, conseguem falar sobre isso. Quando eu fazia a anamnese do desenvolvimento destas crianças e até da própria gravidez com os pais, estas coisas às vezes vinham ao de cima, outras vezes nem tanto, e eram verdadeiros rios secretos, icebergs debaixo d'água, que os pais não traziam para fora, até com medo de que a verbalização pudesse ser negativa nestes aspectos. E até aí, cada um tem os recursos que tem e cada um depois procura encontrar recursos externos para lidar com as suas incapacidades nessas áreas. Mas nós ainda estamos num tempo em que ainda há muitas pessoas que tiveram experiências destas no passado, por exemplo, que tiveram filhos que têm, por exemplo, a minha idade e que passaram por estadios psicológicos bastante difíceis na aceitação ou não aceitação
de filhos que nasceram ou que tiveram problemas de desenvolvimento ou problemas que os levaram a um handicap qualquer, ao nível intelectual, ou físico, ou motor, ou sensorial, ou doenças raras em determinada altura do campeonato, do desenvolvimento da pessoa, ou um acidente, etc, etc. E, portanto, estes rios secretos, ou estes pensamentos e estas crenças que as pessoas às vezes têm sobre o assunto, são corrosivas. Por exemplo, uma coisa que é muito típica a acontecer, das primeiras coisas que vem à cabeça dos pais é: porquê comigo? Porquê que isto tinha que acontecer? Ou se calhar estou a ser castigado por algo que fiz mal na minha vida. E normalmente a pessoa até consegue identificar qualquer coisita que fez em que isto é uma espécie de punição divina desse problema que causou. Ou pensam a seguir o que é que eu tenho enquanto pessoa, ou em termos genéticos, ou em termos hereditários, ou qualquer coisa que eu tenho que fez com que o meu filho tivesse nascido com isto. Vamos imaginar uma trissomia 21, chamado síndrome de Down. A pessoa indaga-se se houve características suas, por exemplo, as mães indagam-se muito sobre isto. Há características minhas que foram os impulsores e que determinaram que o meu bebê trouxesse uma alteração genética irreversível como a da trissomia 21. Quem diz estas trissomias diz outras trissomias, outras alterações congénitas, outros síndromes e outras questões relacionadas com doenças raras, por exemplo. É quase certo que a maior parte dos pais se vai indagar sobre a sua culpabilidade. É que realmente a palavra responsabilidade às vezes nem vem muito, vem mais a palavra culpabilidade. Mesmo quando vem a palavra responsabilidade, vem sempre num sentido muito duro e muito negativo, mas indagam-se efetivamente sobre a sua culpabilidade no cartório para o facto de haver uma criança com estes problemas. Às vezes vão buscar as coisas mais incríveis, a maior parte delas até muito ilógicas, ou porque eu fumei, ou porque naquele dia tínhamos um jantar com uns amigos e eu bebi um copo de champanhe, ou meio copo de champanhe, ou porque caí inadvertidamente quando ia na calçada com mais pressa para apanhar o autocarro quando estava grávida, e foi dessa queda que tudo se desencadeou, ou porque fiz uma transfusão de sangue e eu não devia ter feito, ou porque tomei aquele medicamento enquanto estava grávida e não procurei saber quais eram os efeitos teratogénicos no feto, sei lá. Ou porque geneticamente eu tenho um defeito. Este é o pior dos sentimentos, que é a pessoa sentir que há um defeito qualquer na sua constituição, enquanto pessoa, constituição biológica, bem entendida, ou genética, que foi o indutor, o impulsor deste déficit na sua filha ou no seu filho. Isto é muito corrosivo para a pessoa. Sentir-se a culpada ou a responsável pela problemática de desenvolvimento do seu filho vai fazer com que, psicologicamente, estes pais, estas mães, vivam uma parentalidade muito conturbada e corrosiva, que lhes retira anos de vida, que lhes retira proficiência depois psicológica para lidar com o assunto e que vai consubstanciar-se num fardo que a pessoa vai carregar para a vida. Quando trabalhei com estas pessoas, eu costumava dizer aos pais que somos culpados de ter olhos azuis, somos responsáveis pelo nosso cabelo ondulado, somos responsáveis por ser mais baixos ou mais altos. Se calhar não. Ou não somos mesmo. Porque é que temos que ser responsáveis por o nosso filho ter um síndrome de Williams? Porque é que temos que ser culpados pela nossa filha ter tido um acidente a atravessar a estrada e ter sido atropelada por um autocarro,
ter feito um traumatismo craniano e ter, neste momento, um TCE, um traumatismo crânioencefálico com todas as consequências que há de um cérebro que perde funções e que altera funções. Se calhar não há que nos debruçarmos sobre a responsabilidade e a culpabilidade. Se calhar a única coisa que é útil nos tempos que temos pela nossa frente é resgatar os nossos recursos para fazer face à situação. Enquanto eu estiver a resmuniar e centrada na minha culpabilidade no processo, estou menos aberta e menos disponível para ativar a gestão e os recursos destas situações. E depois temos dois tipos de pais. Temos aqueles que vão fazer isto, que é arregaçar as mangas, e aqui del rei que eu vou fazer face a isto e procurar tudo o que é possível para poder ajudar o meu filho. Eu procuro um ensino especial, eu procuro todos os médicos possíveis e imaginários, e se for necessário ir lá fora ao estrangeiro, eu procurarei algumas respostas no estrangeiro. Eu vou procurar todos os bons terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, neuropsicólogos e o que mais houver na área. Eu vou pesquisar todas as instituições que venham dar apoio, Snuzland, terapia da fala, fisioterapia e tudo o que for de direito, atividades ocupacionais, atividades pré-profissionais, tudo o que fizer o meu filho ser feliz, e ando numa pesquisa ativa e consigo encontrar. E escolho o melhor, aquilo que me proporcionar a minha capacidade profissional e a minha qualidade de vida e a minha capacidade económica e por aí fora. E inequivocamente dou o meu amor a este filho como vou dar a outro filho que tenha ou que venha a ter. Depois há outros pais que se deixam, não é, abater totalmente pelas vicissitudes. E a ideia de vir a lidar com um filho com um déficit cognitivo ou intelectual, por exemplo, profundo, em que o jovem não consegue falar, não consegue entender qualquer discurso, que tem ataques de agressividade, que permanece mais de metade do dia útil diurno com convulsões tipo epiléticas, que necessita de usar um capacete para não cair cada vez que tem, sem aviso, uma destas crises convulsivas, que não consegue andar, que está numa cadeira de rodas dependente até da locomoção de outros, que não consegue, por exemplo, nem guiar a sua própria cadeira de rodas, etc, etc. Portanto, este tipo de pais deixa-se abater por todas estas circunstâncias dramáticas e trágicas, obviamente, mas isso retira-lhe discernimento cognitivo e retira-lhe energia psíquica para procurar soluções. E, portanto, espera, inequivocamente, um salvador ou uma salvadora ou alguém ou uma entidade qualquer que venha ajudá-lo a lidar com o assunto. E, portanto, estas crianças mantêm-se com poucos recursos à sua mercê, porque os pais também não as procuram. Conheço situações, por exemplo, de pais que viviam no campo e que tiveram um filho com déficit visual, faz de conta não, aqui até estou a falar numa situação real, e que, para não patentear aos olhos da aldeia, das pessoas ali da zona, que tinham tido um filho deficiente visual e que, portanto, isso poria a imagem deles enquanto seres deficitários aos olhos da comunidade e, portanto, escondiam o filho dentro de um corral ou junto com na casa dos animais para não mostrar ao mundo que existia esta incompletude da sua parte ao ter um filho com um déficit. Claro que isto é muito mais típico quando os déficits são déficits intelectuais ou mentais, não é? Em que os pais escondiam muito
as crianças do mundo para não patentear essa imperfeitude, não sei se esta palavra existe, esta imperfeição do seu ser ao dar origem a um ser imperfeito. E às vezes só se sabia que esta criança existia quando havia uma necessidade médica imperiosa, e às vezes era o médico de família ou o médico da aldeia que tomava conhecimento de que existia esta criança, ou eventualmente já jovem ou adulto, e que levava as mãos à cabeça e depois acionava todos os recursos sociais e específicos, especializados para dar apoio. O que muitas vezes já era tarde demais, porque o desenvolvimento às vezes já se tinha dado. Às vezes a criança era descoberta nesta situação já com 20 anos ou já com 17 ou 18, e já tinha passado por todas as etapas da flexibilidade e da neuroplasticidade cerebral que lhe permitia ainda conquistar alguns aspectos, embora fossem poucos, mas pelo menos algumas aquisições que lhe poderiam permitir ainda alguma independência em algumas áreas. Outras coisas que a parentalidade, no caso das necessidades especiais, envolve é eu ter que baixar a barreira enquanto pai, não é? Ou mãe, baixar a minha barreira, a minha fasquia daquilo que eu desejava atingir com o meu filho. É natural que qualquer pai faça tenha na sua cabeça a tal imaginação, a tal projeção no futuro para o que quer para o seu filho, e pensar, eu gostava que o meu filho fosse advogado, eu gostava que o meu filho tivesse um curso, ou gostava que o meu filho aprendesse uma profissão e ganhasse algum dinheiro, comprasse a sua casiça, casasse, tivesse filhos, ter uma vida regular. Quando se tem um filho com necessidades especiais, eu tenho que fazer o luto destes prognósticos, destas projeções futuras que eu tinha para o meu filho, e tenho que encontrar projeções mais realistas no aqui e agora, que tenham a ver com a situação. Habitualmente é difícil para um pai ou para uma mãe, às vezes, perceber que esse nível de abaixamento da fasquia é mesmo muito baixo, mas que já isso é uma conquista e já isso é algo que possa trazer felicidade. E, portanto, às vezes apareciam-me em consultório, neste contexto de trabalho, pais que tinham filhos, por exemplo, com 20 anos, 21 ou 22, com bastantes aspectos psicológicos e intelectuais comprometidos, mas que continuavam na ilusão de que estes filhos iriam ter uma vida normal e, portanto, procuravam recursos que procurariam para outros filhos que não tivessem tido este problema de desenvolvimento, e havia uma dificuldade da criança se adaptar ou do jovem de se adaptar às exigências destes novos recursos. Por exemplo, apareciam pais que diziam: o meu filho há de ter uma profissão como o irmão. O irmão é assistente social e ele também vai conseguir ser assistente social. E depois todas as dificuldades que este jovem encontra no caminho para conseguir alcançar aquilo que os pais têm como a meta e o desejo para eles é notória, porque não tem capacidade cerebral e cognitiva para fazer face às exigências de um nível intelectual e académico exigido, por exemplo, num curso superior, e há uma frustração a todos os níveis, uma frustração dos pais que continuam a batalhar e a colocar o seu filho em situações onde ele só sente a frustração também, onde não consegue atingir as etapas desejáveis, mas que as outras pessoas atingem, e nunca há uma procura das circunstâncias que são adequadas e que tenham a ver com o próprio jovem e que, portanto, são fasquias mais baixas em relação a outro jovem que tentou adquirir aquelas capacidades intelectuais ou académicas de um nível de uma licenciatura. Este é um exemplo. Ou pais que nos vêm dizer: o meu filho vai ter uma profissão como os outros e vai conseguir ser, por exemplo, escriturário, quando o filho não conseguiu sequer atingir uma escolaridade de 4 anos do ensino básico, sem ser com apoio, e mesmo com apoio não atingiu nenhum nível formal. Mas o desejo destes pais é que eles venham a ser administrativos num hospital, por exemplo, como a prima. E, portanto, vão sempre procurar estruturas de apoio
para o jovem e cursos que ele vai fazer que estão completamente desfasados das capacidades intelectuais do jovem. E este desfazamento, longe de ser estimulação para o jovem, é de facto um conjunto de acumulação de frustrações que o levam a desmobilizar-se às vezes até da própria aprendizagem e na persecução de objetivos que lhe foram impostos. Outras vezes o déficit do jovem ou da pessoa é tão grande, por exemplo, no caso das multideficiências, que a pessoa não anda, não come, não vê, não ouve, ou simplesmente não se mexe, e eu aqui já estou a pôr cenários bastante dramáticos, não é? Em que os pais, mais uma vez, terão que fazer o luto do que imaginaram para o seu filho, e como me disse uma mãe uma vez, não tem outro remédio, obviamente. Portanto, fazer o luto é eu desmobilizar-me de projetar as coisas que imaginei no sentido da proficiência, do alcance de coisas que são naturais para o mundo de outra pessoa que nasceu sem problemas de desenvolvimento. Eu tenho que me desmobilizar disso, tenho que esquecer que o meu filho não pode atingir isso e tenho que me centrar naquilo que o meu filho pode atingir. Por exemplo, se ele conseguir mexer o dedo direito da mão, já é uma conquista para certas pessoas. Se ele conseguir direcionar a cabeça para o estímulo auditivo, já pode ser qualquer coisa que é grandioso, já é uma conquista enorme. Se ele conseguir com o cotovelo comandar a cadeira de rodas e o manipulo de uma cadeira de rodas elétrica, isso já é uma conquista. Se ele conseguir na atividade física adaptada fazer isto com os braços de maneira controlada, já é uma conquista. Então, todas estas conquistas são, de facto, licenciaturas, são pós-graduações, doutoramentos e pós-doutoramentos na vida deste jovem e que têm que ser entendidos como algo muito positivo e muito bom para os pais, porque só assim eles poderão injetar e incutir no jovem que eles próprios também serão mais felizes por terem atingido aquela área. Mas muitas vezes tem a ver com áreas absolutamente funcionais da vida, conseguir pegar num garfo, conseguir levar a comida à boca, mesmo que seja assim, conseguir, no meio de espasmos físicos próprios, por exemplo, da paralisia cerebral, ter um gesto coordenado e conseguir obter a funcionalidade com aquele gesto, sei lá, dar um jeito ao pé para que lhe calcem o sapato. Tudo isto é uma conquista tão grande que tem que ser valorizada junto do jovem e junto da família. E como é que isto é possível? Quando eu derrubei o meu filho imaginário, preciosa ideia da normalidade, quando eu faço o luto disto do que é ser normal e o aceito naquilo que ele é e aceito que vou pesquisar, procurar ativamente tudo o que estiver ao meu alcance para ele alcançar, nem que seja uma conquista deste tamanho que para o universo desta pessoa se torna deste tamanho e agradecer por isso. Este caminho não é fácil, como devem entender, até porque muitas vezes estas pessoas requerem imensa alocação de recursos, não é só um recurso. Imaginemos esta multideficiência que eu acabei de falar, exige milhentas coisas. Pode exigir que uma mãe e um pai deixem de trabalhar para dar suporte ativo a este jovem em casa, ou podem exigir que tenha que se contratar alguém a tempo inteiro, um para de manhã, outro para a tarde, outro para a noite, ou pode exigir que tenha que se ter bastante recursos económicos para ir fazer, por exemplo, um tratamento especial à Alemanha, a Cuba, aos Estados Unidos, onde tenha que ser. Exige que muitas vezes os outros irmãos sejam passados para segundo plano nas suas necessidades, porque os pais estão muito alocados à supressão das necessidades deste filho com necessidade especial, e exige muitos recursos económicos para adquirir material técnico adaptado, cadeiras de rodas adaptadas, almofadas,
aparelhos de respiração e de oxigênio, óculos especiais, próteses especiais, etc, 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 e que vão de algum modo também colocar as famílias num desafio gigantesco em relação às questões financeiras e à maneira de obter providenciar esse sustento para fazer face às necessidades do jovem. O que é que também acontece, e é muito vulgar, é, devido a circunstâncias várias associadas até aos níveis socioeconómicos que vou falar, é muito mais frequente a ocorrência de problemas deste estilo em pessoas que vivem em estratos socioeconómicos mais baixos, porque não há, às vezes, seguimento na gravidez e, portanto, não houve a detecção precoce da problemática e a possibilidade de fazer um tratamento ou algo que o valha, porque não houve o recurso aos técnicos essenciais e necessários quando a criança nasceu, porque os pais não tinham também capacidade nem cognitiva ou não tinham capacidade económica para procurar ajuda, ou porque viviam em locais onde essa ajuda não existe, ou porque não têm o discernimento também intelectual suficiente para eles próprios procurarem ajuda, ou porque se deixaram abater pelas problemáticas psicológicas associadas à parentalidade relacionada com as necessidades especiais, um conjunto de circunstâncias relacionadas com o contexto que levam a que estas pessoas depois tenham também elas próprias dificuldade no acesso aos recursos. Outra questão que acontece e que de facto faz muita moça na maneira como se consegue ter uma parentalidade mais liberta com estas crianças ou com estes jovens com dificuldade intelectual ou motora ou neurológica, etc., é o facto de não haver acesso a instituições especializadas que dão o apoio necessário a estas pessoas. Eu digo isto de boca cheia, porque vocês podem ir consultar os guias práticos da Carta Social, por exemplo, do Secretariado Nacional de Reabilitação ou da Segurança Social, onde estão elencadas todas as instituições que em Portugal dão apoio para esta área, mas depois vocês entrarem em contacto com elas vão ver como a porta se fecha. Porquê? Está tudo sobrelotado. As instituições têm os seus limites, as áreas geográficas estão assimetricamente com recursos diferentes. É muito mais fácil encontrar mais recursos no litoral, na periferia da Extremadura ou de Lisboa ou do Porto, do que, por exemplo, em Bragança ou em Vila Real de Santo António ou na Guarda, mas ao mesmo tempo, em termos concretos, há muito mais estruturas institucionalizadas nestas zonas que eu acabei de dizer, do litoral, do Porto ou Lisboa, coisa que o valha, mas estão muito mais sobrelotadas e com menos ou nula capacidade de resposta. No caso do interior existem poucas instituições, mas as que existem podem às vezes dar mais resposta, porque têm menos, abrangem áreas geográficas menos populacionais, onde há menos expressão da problemática e às vezes conseguem dar mais resposta do que nos centros metropolitanos e cosmopolitas. Mesmo assim, devo dizer que há muitas áreas, sobretudo a da multideficiência ou da deficiência profunda à severa, em que há poucas estruturas e as que há estão absolutamente assoberbadas de trabalho e sem vagas disponíveis. A outra questão, às vezes, prende-se muito com o pagamento destas entidades. Mesmo que sejam entidades IPSS, cofinanciadas pelo Estado, nem sempre as pessoas sabem como é possível ativar esses recursos para ajudar e procurar a resposta para os seus filhos.
Uma coisa interessante nisto é, às vezes é muito mais fácil encontrar resposta com instituições de cariz religioso do que em instituições laicas ou leigas. É um facto, porque a religião, pelo um dos seus parâmetros, que é a caridade e a devoção ao outro e às necessidades especiais do outro, trazem muito mais energia e a edificação de estruturas de apoio do que às vezes a própria sociedade civil ou o próprio Estado. E, portanto, ser pai ou ser mãe de uma pessoa com necessidades especiais é um verdadeiro desafio e que habitualmente dura para a vida. Enquanto nós, com outro filho ou outra filha que não tenham estas necessidades, esperamos que à partida, quando ele tenha a sua vida organizada, tenha feito uma aprendizagem formal de uma profissão, que ganhe o seu dinheiro, que gira a sua vida, que tenha a sua família, que deixem de necessitar de nós, à partida com este tipo de situação, eu sei que enquanto pai vou ter que estar a vida toda no meu papel de parentalidade ativa e exclusiva. O que depois também me coloca uma outra dificuldade e que provoca muita ansiedade nos pais é o futuro do meu filho quando eu falecer, ou o futuro do meu filho quando eu deixar de poder ajudá-lo e providenciar tudo o que é necessário para ele, ou quando eu deixar de poder mantê-lo em casa, etc, etc, etc. São, de facto, ansiedades legítimas, são preocupações que fazem sentido ainda num Portugal do século XXI e, apesar de tudo, podem ser mitigadas se as pessoas conseguirem ser suficientemente orientados na pesquisa ativa de recursos para os ajudar. Às vezes o recurso pode ser ir à televisão fazer um programa e participar num daqueles programas da tarde onde o locutor mobiliza uma quantidade de meios para poder ajudar aquela pessoa. Pode ser isto. Ou o recurso pode ser procurar a assistente social da junta de freguesia e perceber em conjunto com a assistente social como encaminhar a situação, que recursos comunitários existem para lidar com esta situação, que escolas especiais existem, onde é possível encontrar um fisioterapeuta, onde é possível encontrar uma instituição que ajude nas atividades ocupacionais, onde é que é possível encontrar um auxiliar, alguém que vai estar em casa a providenciar todas as necessidades básicas para estas pessoas, onde é que é possível obter formação profissional, mesmo com o déficit ou com o problema identificado, porque é possível também as pessoas encontrarem um lugar ao sol com os seus recursos e com as suas problemáticas. E tudo isto, às vezes, os pais diminuem a ansiedade quando conseguem finalmente ter o suporte necessário para que os seus filhos tenham uma vida mais ou menos adaptada, o máximo do mais adaptado à vida comunitária, à sociedade que o rodeia e ao futuro que vai ter pela frente. E sobre este assunto ficaríamos aqui horas a falar, porque ele é vasto, é profundo e é complexo. E para já é apenas esta pincelada para os pais que se confrontam com esta problemática e que saibam que há muitos recursos, às vezes é preciso escavar muito, é preciso muita energia, é preciso muita força interior, é possível também encontrar ajuda em profissional especializado que lhe pode ajudar a dar não só essa força interior, como também a abrir caminhos e desvastar recursos na comunidade ou na sociedade em geral, como também é possível que o seu filho possa ser feliz, mesmo com a sua ajuda e a ajuda de todas as pessoas que foram treinadas para o ajudar. Obrigado por ter estado neste vídeo comigo e vemo-nos na próxima oportunidade. Até breve.